Fala galera, beleza? Hoje revelaremos um dos capítulos mais sombrios da história criminal brasileira. Uma trama macabra de assassinatos, rituais e canibalismo que chocou o país e o mundo. Vocês vão ver agora a história real dos canibais de Garanhuns. O caso dos canibais de Garanhuns representa um dos episódios mais perturbadores da história criminal brasileira, marcando de forma definitiva a sociedade pernambucana e causando repercussão mundial. Entre 2008 e 2012, um trio formado por Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva chocou o país ao assassinar mulheres, praticar canibalismo e comercializar produtos alimentícios feitos com a carne humana. Então, se você curte esse tipo de vídeo e tá aqui no canal, não esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais, hein? Bora para mais um vídeo. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, nascido em 1962, foi o líder intelectual do grupo. Ex-professor de educação física, Jorge sofria de esquizofrenia desde a infância, condição que se agravou após ser baleado na cabeça durante um assalto. Apesar de sua doença mental, laudos técnicos confirmaram que ele tinha capacidade de responder pelos seus próprios atos. Isabel Cristina Torreão Pires, nascida em 1961, era esposa de Jorge e desempenhou um papel crucial nos crimes, sendo ela a responsável pela produção dos salgados que eram feitos com a carne humana e vendidas pelos pontos na cidade. Bruna Cristina de Oliveira da Silva, nascida em 1977, era a mais jovem do trio e amante do Jorge, completando um triângulo amoroso que se transformou em uma seita criminosa. Ela assumiu a identidade de uma das vítimas após o crime ser cometido. O trio alegava fazer parte de uma seita chamada Cartel, que pregava ideologia extremista, baseadas na purificação do mundo e a redução populacional. Segundo Jorge, o consumo da carne humana fazia parte do processo de purificação espiritual, onde, quanto mais sangue expelido, mais puro ficava o sangue e a carne da vítima. Jorge planejava realizar 4 assassinatos, cada um representando um elemento: ar, terra, água e fogo. Uma quarta morte encerraria o ciclo da seita, abrindo um portal para acesso ao paraíso. O grupo tinha como alvo especificamente mulheres, pois acreditava que elas possuíam úteros malditos. O primeiro assassinato ocorreu em 26 de maio de 2008, em Olinda, na Grande Recife. A vítima foi Jéssica Camila da Silva Pereira, 17 anos, moradora de rua que mendigava em Boa Viagem, acompanhada de sua filha de 1 ano. Isabel atraiu a Jéssica com a promessa de um emprego como doméstica, com um salário acima da média do mercado. Na verdade, o casal desejava ficar com a criança, já que não podiam ter filhos. Jéssica foi mobilizada no banheiro, sua jugular foi cortada com uma faca e foi torturada até perder todo o seu sangue. Após o assassinato, o corpo foi esquartejado, a pele foi removida, a carne foi fatiada e armazenada na geladeira. A carne foi consumida pelo trio durante 4 dias, grelhada e temperada com sal e cominho. Terrivelmente, a filha de Jéssica, de apenas 1 ano, também foi forçada a consumir a carne da própria mãe. Os restos mortais foram enterrados em forma de cruz no quintal de casa. Bruna assumiu a identidade de Jéssica e passou a criar a criança como se fosse sua própria filha. Em 2012, já residindo em Garanhuns, o trio resolveu retomar suas atividades criminosas. Em 25 de fevereiro, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, desapareceu após ser atraída pelo grupo. Em 12 de março, foi a vez de Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos, que nunca mais foi vista após sair para trabalhar. As 2 mulheres foram assassinadas seguindo o mesmo ritual brutal: corte na jugular, drenagem total do sangue e esquartejamento. O trio consumia partes específicas dos corpos, incluindo fígado, carne das nádegas, coxas e panturrilhas, e guardando na geladeira para consumo entre 3 e 5 dias. O aspecto mais chocante foi a comercialização de salgados feitos com a carne humana. Isabel confessou em depoimento que por 2 vezes, quando faltava carne animal, utilizou carne das vítimas para rechear empada e coxinha que ela vendia em bares, restaurantes e salões de beleza em Garanhuns. Os próprios moradores das cidades relataram ao G1 na época que poderiam ter consumido os salgados. Alguns ainda descreveram que o gosto era um pouco diferente.
Outros acharam alguns muito salgados ou pastosos, enquanto outros não notaram nenhuma diferença. A descoberta que pessoas inocentes haviam consumido carne humana sem saber aumentou o horror e intensificou a revolta popular. Mas antes de continuar, eu queria falar para vocês não esquecerem de se inscrever, de curtir o vídeo, ativa o sininho, se puder deixa um comentário aí embaixo, vai ser bem legal. Galera, e o que vocês fariam se tivessem consumido um salgado com carne humana sem saber? Vocês comem coxinha por aí? A investigação começou quando a família de Gisele recebeu a fatura do seu cartão de crédito com compras feitas após o desaparecimento dela. Aí foi fácil. A polícia rastreou as compras até o trio, descobrindo que utilizaram o cartão da vítima em várias lojas da cidade. Em 9 de abril de 2012, foram expedidos mandados de prisão preventiva. Na manhã de 11 de abril, os corpos de Gisele e Alexandra foram encontrados no quintal de casa, onde o trio morava. A descoberta foi facilitada pelo depoimento da filha da Jéssica, então com 5 anos, que apontou o local dos corpos e descreveu o crime por delegado. Jorge documentou suas alucinações e crimes num livro chamado Revelações de um Esquizofrênico, escrito em 2009 com a ajuda de funcionários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e registrado em cartório em 28 de março de 2012. O livro contém 34 capítulos e relata suas alucinações desde sua infância e descreve detalhadamente o assassinato de Jéssica. No livro, Jorge narra experiências de alucinações como de mulheres pairando sobre ele e confessa ter assassinado um segurança no manicômio. A obra tornou-se uma peça fundamental nas investigações e nos julgamentos posteriores. Em novembro de 2014, o trio foi julgado pelo primeiro assassinato, o de Jéssica Camila em Olinda. Jorge foi condenado a 21 anos e 6 meses de reclusão, mais 1 ano e 6 meses de detenção. Isabel e Bruna foram condenadas a 19 anos de reclusão, mais 1 ano de detenção cada. O segundo julgamento, em dezembro de 2018, foram julgados pelo assassinato de Gisele e Alexandra. As penas foram significativamente mais severas. Jorge e Bruna foram condenados cada um a 71 anos de prisão, enquanto Isabel recebeu 68 anos. Em 2019, o Tribunal de Justiça de Pernambuco aumentou a pena do primeiro crime. Jorge passou a ter 27 anos de prisão, enquanto Isabel e Bruna tiveram 24 anos de prisão. Somadas todas as condenações, Jorge cumpriu 98 anos de prisão, Isabel 92 anos de prisão e Bruna 95 e 10 meses. Atualmente, o trio continua em regime fechado. Isabel e Bruna estão custodiadas na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste Pernambucano. Jorge cumpre pena no Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no Complexo do Curado, em Recife, após ter sido transferido da penitenciária de Barreto Campelo, após ter sido desativada, em abril de 2024. Em 2024, Jorge Negromonte ganhou nova notoriedade ao aparecer em vídeo pregando como pastor evangélico na prisão. Diagnosticado com esquizofrenia e cego de um olho, ele afirma ter se convertido em 2012 e atua como líder religioso entre os detentos há mais de 2 anos. Surpreendentemente, Jorge declarou não desejar liberdade, temendo uma recaída. Abre aspas. Se sair, volto a matar. Fecha aspas. Segundo seu advogado, Giovanni Martinovic, mesmo tendo condições especiais para prisão domiciliar, Jorge prefere permanecer no presídio, por temer tanto ser assassinado, quanto ouvir vozes na sua cabeça, que o levarão a matar. A filha de Jéssica, criada pelo trio como Emanuele Vitória Pereira Negromonte, sobreviveu ao horror e hoje cresceu. Com cerca de 18 anos, ela tem dado entrevistas e relatando o horror que viveu. Emanuele presenciou o assassinato da mãe quando tinha apenas 1 ano e foi forçada a conviver com os assassinos durante anos, sendo obrigada inclusive a consumir carne humana. Sua história representa um dos aspectos mais traumáticos do caso, mostrando como uma criança inocente se tornou uma vítima indireta dos crimes hediondos cometidos pelo trio. O caso ganhou destaque mundial na época, sendo noticiado por veículos como BBC, Daily Mail, Le Monde e New York Daily News. A mídia internacional fez comparações com Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco de Londres, que usava a carne humana em tortas. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. É um caso também sinistro. O caso inspirou livros, documentários e análises acadêmicas. O jornalista Rafael Guerra publicou
um livro-reportagem, Os Canibais de Garanhuns, em 2016, enquanto um documentário, Anatomia do Crime, da Pluto TV, dedicou um episódio ao caso. O caso provocou revolta pela população de Garanhuns, que incendiou a casa onde os crimes ocorreram. O horror de descobrir que pessoas inocentes consumiram carne humana causou um trauma coletivo na cidade. O caso também levantou debates sobre saúde mental, sistema prisional e a necessidade de maior vigilância sobre pessoas com transtornos psiquiátricos graves. Jorge continua sendo um dos presos mais vigiados do sistema presidiário pernambucano. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal sobre o Jeffrey Dahmer. Na época eu ainda fiz com inteligência artificial, não tinha colocado a cara a jogo. Então se vocês quiserem ver, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Especialistas classificam Jorge como portador de transtorno delirante, que, diferentemente da esquizofrenia comum, permite planejamento e execução detalhada dos crimes. Sua capacidade de persuadir Isabel e Bruna para cometer os crimes demonstra habilidades manipulativas típicas de líderes sectários. O caso é estudado em universidades como exemplo de crime organizado, com motivações místicas, e representa um dos raros casos de canibalismo no Brasil moderno. Os Canibais de Garanhuns permanecem como um dos casos mais brutais da história criminal brasileira. A combinação de assassinatos em série, canibalismo, comercialização da carne humana e manipulação psicológica criou um horror que transcendeu as fronteiras do Brasil. Mais de uma década depois da descoberta dos crimes, o caso continua gerando interesse público, análises acadêmicas e debates sobre a saúde mental, sistema judiciário e ressocialização. Essa conversão religiosa do Jorge adiciona mais uma camada de complexidade na história, já marcada pela tragédia e pelo horror. O impacto duradouro do caso na sociedade brasileira demonstra como crimes extremos podem causar feridas e deixar cicatrizes permanentes no tecido social, enquanto a sobrevivência e a recuperação de Emanuele oferece uma perspectiva de esperança em meio a uma das histórias mais sombrias do Brasil. E vocês, já conheciam esse caso? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa um comentário bem legal, isso me ajuda demais, gente. Valeu e até o próximo episódio.